Paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje o devocional para o primeiro dia dos nossos 21 dias de oração é baseado numa mensagem que li do pastor Rick Warner e ele falava sobre o versículo de Zacarias 13:9 em que diz: Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará, essa parte, ou seja, nós o invocaremos, e eu o ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. E de facto, algumas orações que nós fazemos ao longo da nossa vida parece que tardam a ser respondidas e nós questionamos-nos porquê? Porquê Deus? Porquê que não respondes às nossas orações? Mas na verdade é que Deus trabalha durante a espera. Aliás, Deus trabalha às vezes quando não nos responde às orações na medida daquilo que nós esperávamos, mas responde na medida que é a sua intenção de nos purificar, de nos aperfeiçoar e de nos fazer mais semelhantes a Jesus Cristo. O fogo, o refinar o ouro e a prata, esta analogia sobre o refinar do ouro, ela aparece várias vezes na Bíblia. Aparece, por exemplo, em 1 de Pedro, no Novo Testamento, versículos 6 e 7, quando diz que a fé é provada pelo fogo para ser considerada muito mais valiosa que o ouro perecível. A nossa fé é provada. Aliás, há um cântico que nós gostamos tanto de cantar que diz: cada vez que a fé é provada, tu me dás a oportunidade de crescer um pouco mais. Então é nessa espera que nós crescemos, ainda que nos custe e nos provoque muita dor. Mas quando o ouro está a ser refinado, quando é levado a altas temperaturas, as escórias, as impurezas, elas são desfeitas nessas altas temperaturas para tornar o ouro mais puro, mais refinado. E Deus é o ourives, Deus é o refinador, Deus é aquele que controla a temperatura das circunstâncias da nossa vida, das tempestades da nossa vida, das tribulações da nossa vida. Jesus no barco, ele estava presente na tempestade com os discípulos. Ele estava presente quando os discípulos se aperceberam que não tinham mais capacidade de resolver o seu problema, de controlar a tempestade ou de controlar o efeito da tempestade no seu barco. Então eles lembraram-se que Jesus estava no barco e o foram acordar. Jesus está no barco da nossa vida e apesar da tempestade ser intensa e nós tentarmos nas nossas próprias forças controlar, a verdade é que Ele está no barco, Ele é nosso auxiliador. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Por fim, nós, como ouro, nós, os crentes, aqueles que são discípulos de Jesus, sabemos que o resultado final é sermos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais forte, mais puros, mais valiosos. E esta transformação leva à santidade e à justiça. Então, temos o texto nos nossos grupos, aqui mesmo, portanto, nas redes sociais, e esta analogia, então, de refinar o ouro, ensina-nos que as dificuldades da vida, embora dolorosas, servem um bom propósito. E o propósito divino é a purificação e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós nos tornamos mais puros, mais adequados para o serviço de Deus, e em pureza e em santidade nós podemos ser utilizados para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, nesta manhã, talvez esteja a passar por uma provação grande e difícil. Deus está a trabalhar. Mas tu precisas de fazer também o teu trabalho. E qual é o meu trabalho? O nosso trabalho é a oração. Temos que orar, mesmo quando não temos resposta imediata, porque enquanto nós estamos no processo de oração, Deus está a trabalhar na nossa própria vida, no nosso próprio coração, para nos moldar mais à imagem de Jesus Cristo. E é isso que nós sabemos. Cristo é um modelo. E os sofrimentos de Cristo não significa que nós temos que ir à cruz, porque o sacrifício de Jesus, uma só e única vez, é suficiente para nos lavar, para nos livrar da maldição eterna, do inferno, da condenação. Mas, nesse sacrifício de Jesus, nós acreditamos também que há poder para nos proteger de todas as tempestades, mas também dos ataques do maligno. Hoje lembramos de nos orar então por nós próprios em primeiro lugar.
oramos para que Deus nos purifique e santifique, oramos pelos nossos missionários e oramos por um despertamento espiritual na nossa cidade e na nossa igreja. Que Deus vos abençoe a todos.